Será que eu posso usar a cultura do budismo para explicar Jesus de Nazaré? Meu nome é Mauro Miller, estou aqui no editorial Quantum Docs. Swami, em sânscrito, significa mestre de si mesmo. É um título atribuído a pessoas que renunciam ao mundo material em prol da yoga, meditação, filosofia Vedanta e a devoção ao culto budista. Recebe esse título quem tem o controle de si mesmo, não se deixando atrair pelos convites fúteis do mundo moderno. Faz voto de pobreza e castidade, se dedicando a fazer o bem para as pessoas através de boas obras, compartilhando seu conhecimento com o objetivo de melhorar o mundo em que vivemos. É um título muito considerado na cultura budista e quem recebe essa honraria são mestres e professores de yoga, além de guias espirituais da mais alta relevância nessa cultura. Swami Prabhavananda foi um filósofo indiano nascido em 1892 que se mudou para os Estados Unidos em 1923 para trabalhar como ministro assistente na cidade de San Francisco. Em Los Angeles fundou a Sociedade Vedanta de Portland. Seus estudos e publicações de seus livros o tornaram uma grande referência da cultura Vedanta. Vedanta é uma das 6 escolas ortodoxas da filosofia hindu, focada no conhecimento final dos Vedas, que são as escrituras sagradas da Índia. Nestes ensinamentos, a verdadeira natureza humana é divina. O Atman identifica a realidade absoluta, o Brahman, visando a libertação do sofrimento através do autoconhecimento. É muito comum o budismo estudar os evangelhos cristãos e direcionar muito respeito e admiração pela história de Jesus de Nazaré. Historicamente, o budismo tem até muitos conceitos alinhados com a filosofia contida nas duas formas de crença. O budismo data de 400 anos antes de Cristo e muitas teorias, sem comprovação, afirmam até que o próprio Jesus bebeu na fonte de Siddhartha Gautama, o Buda. Particularmente, eu fico me perguntando, por que não? Se fosse, sem problemas. Swami Prabhavananda meditava diariamente para se desprender do ego. Ego, como comportamento humano, é a consciência humana que carrega os desejos pessoais, sentimentos que moldam as escolhas humanas e podem adaptar o indivíduo à realidade, muitas vezes imposta pelas necessidades do dia a dia. Se desprender do ego é estar livre para recusar vaidades, ganâncias, os convites e provocações diárias para a vida fácil, fútil e sem propósitos humanitários, mas sim para alcançar realização apenas de vontades pessoais. O Swami publicou um livro chamado O Sermão da Montanha segundo Vedanta, onde o autor não apenas interpreta trechos do Novo Testamento e falas atribuídas a Jesus de Nazaré, como também enaltece virtudes de suas falas contidas nos evangelhos, fazendo associações com a cultura e os conceitos budistas, deixando muito claro um alinhamento bem interessante no que diz respeito ao que pregam as duas religiões, tão diferentes em rituais, em dogmas, porém tão perto quanto ao teor espiritual e filosófico. A forma tão clara quanto o Swami Prabhavananda aproxima as duas visões é de fácil entendimento, traz leveza, clareza, e não só do Sermão da Montanha, mas de várias passagens da Bíblia como um todo. Na minha singela visão, isto é uma prova que para mentes abertas e desprendidas de dogmas e doutrinas, é possível ler textos positivos, ensinamentos para a humanidade, exemplos para a vida e seguir os conselhos, se aprofundar nas palavras e praticar o que tanto budistas quanto cristãos nos ensinam, como aprender a viver com paz, amor, respeito e compaixão. Os textos escritos há milhares de anos não dependem e não precisam de modernidade, não precisam de religião, não precisam determinar ciclos temporais. São ensinamentos para viver hoje, em qualquer tempo, sob qualquer valor econômico, sob qualquer regime político, sob qualquer teto, qualquer gênero e situação. No livro, ele avisa que não é teólogo, que não é cristão e que estudou o Novo Testamento da mesma forma como estudou a sua religião, o Vedanta, que não estudou as interpretações sobre a Bíblia feita por teólogos, e declara que o Sermão da Montanha no Novo Testamento é a essência do Evangelho de Cristo. O Vedanta ensina que todas as religiões são verdadeiras, porque levam à manifestação de Deus. Em sua primeira experiência com a religião cristã, ele conta que o seu mestre, Sri Ramakrishna, um grande estudioso sobre Jesus de Nazaré, o ensinou a meditar em
Cristo e sentir o que estava acontecendo naquele momento. E disse: Cristo era tão nosso quanto Krishna, Buda e outros grandes mestres iluminados que reverenciamos. No hinduísmo, Jesus é visto como um acharya, mestre, filho de Deus, enquanto Krishna é um avatar de Vishnu. Vishnu é o guardião benevolente, um dos deuses da tríade hindu, junto com Shiva, destruidor, e Brahma, o criador. Muitos swamis da religião Vedanta reverenciam Jesus e rendem muitas homenagens ao Nazareno que veio pregar a paz, o amor, o respeito, a compaixão a toda a humanidade e morreu defendendo estes princípios com muita fé e morrendo para deixar um legado de salvação. Recomendo a leitura desse livro, mesmo que a sua religião seja esta aí que você pratica, que eu nem sei qual é, porque um homem desprovido de ego, vindo de uma cultura oriental, que foi morar no coração da Matrix americana, que não se deixou converter às belezas tecnológicas e riquezas materiais, vindo de um lugar completamente diferente do que nós, ocidentais, estamos acostumados, que tem o propósito de vida, focado em iluminar a si mesmo, com o único objetivo de aprender e compartilhar a sua luz e seu conhecimento com os outros, sem criar expectativas na reação do outro. Ele se dispõe a estudar um mestre iluminado de outra doutrina e encontrar sabedoria, como é Jesus de Nazaré, que também compartilha a sua luz com o mundo até os dias de hoje, nos dando a possibilidade de melhorarmos como seres humanos. Me impactou demais e eu indico a você o Sermão da Montanha segundo o Vedanta, de Swami Prabhavananda. Me trouxe muita clareza, muita paz, muito conhecimento de vida e posso compartilhar com quem deseja despertar e se livrar dessas amarras dos conceitos em debate para disputa doutrinária tão triste nos dias de hoje. Ler esse livro me trouxe uma esperança de união entre pessoas que pensam positivo e não se preocupam em dizer que o seu lugar de fala é o melhor, é o que vale, é o mais lúcido e que muita gente, mesmo trazendo outro estilo de vida com outros conceitos, vindo de escolas tão diversas, podem nos ensinar paz, amor, respeito, compaixão, reconhecendo em outro ser humano positivo a luz e o desejo de propagar coisas boas para a humanidade. E para finalizar, eu vou cumprimentar a todos com as saudações de algumas crenças. Gash-ho, que é uma saudação budista de reverência e respeito. O gesto com as mãos é bem parecido com o gesto feito na oração cristã, que junta as palmas das mãos. No judaísmo, Shalom, que quer dizer a mesma coisa, desejando a paz e o respeito. Namastê, no yoga, quer dizer o sagrado em mim saúda o sagrado que está em você. Eu posso usar saudações cristãs como graça e paz, a paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus te guie. Enfim, todas as saudações positivas valem muito para desejar o bem. Gash-ho, Shalom, graça e paz e que Deus te abençoe. E se você chegou até aqui, é porque estamos conectados. Muito obrigado pela nossa audiência aqui no Brasil e fora do Brasil. A gente se encontra no próximo editorial Quantum Docs.